Muitas mulheres nunca ouviram falar em climatério. Eu, apesar de gostar muito de ler e estudar, eu fui ouvir há pouquíssimo tempo o climatério. Menopausa, a nossa geração já ouve, mas climatério há pouquíssimo tempo. Algumas outras nem sabem exatamente o que esperar do climatério. Ou como reconhecer que estão entrando nesse climatério. Você falou sobre a névoa mental. A gente ouve muito falar de fogacho, de calorão, de insônia. Eu queria que você trouxesse aqui, 3 sintomas e explicasse o que é, seguindo a névoa mental, para que ela possa parar e falar assim, cara, isso não sabia que era um sintoma, que poderia ser um sintoma, mas eu passo por isso. Bom, eu explico para as pacientes, explico nessas lives gratuitas que eu faço muito, é uma analogia que eu faço. A menopausa começa no cérebro. A menopausa, claro que é a baixa do hormônio no ovário que está fazendo tudo, mas tu vais perceber a chegada dela no cérebro. Porque é o cérebro que começa a ter mais esquecimento, menos capacidade de foco, mais irritabilidade, mais intolerância, mais impaciência, mais dificuldade de fixar ou de lembrar das coisas. A névoa mental é um escape, né? Tu tá falando e o que tu me perguntou mesmo? Tipo, tu me fizeste essa pergunta, eu já não me lembro enquanto eu estou explicando. Ou pegar o carro. Ontem mesmo, quando uma paciente que eu atendi, ela disse, Joelle, eu saio de casa, às vezes eu não me lembro onde eu estou indo. Eu tenho que parar o carro para tentar lembrar para onde eu estou indo. Isso é a névoa mental. E, infelizmente, muitas mulheres associam isso ao processo de estresse do trabalho, ao processo de estarem cuidando de pais e filhos, ao estresse por outros motivos, e não param para pensar que isso já pode ser parte desse processo de climatério. A insônia vem junto com isso, né? A insônia da menopausa, ela não é tanto de pegar no sono, a gente começa a ter um sono mais fracionado, mais fragmentado. Todo mundo acha, eu ando cansada, ando bebendo, ando tomando muito café, e já é parte desse processo. Não tem que esperar ter calorões, não tem que esperar já ter um ressecamento íntimo, ou até mesmo o peso. O ganho de peso vem um pouquinho depois desses primeiros sintomas. Então, são os sintomas cerebrais que a gente tem que levar mais em consideração. Existem alguns sintomas que são muito interessantes e eu senti muito que são neurosensoriais que a gente... intolerância à luz. Certamente, muitas cinquentonas que vão escutar o podcast aqui sabem que elas não conseguem mais ficar com a luz na intensidade que tinham, vão se pegar tomando banho no escuro ou com a menor quantidade possível, porque a luz irrita. O som passa a ser mais irritante. Chegar num bar que tem som ambiente irrita profundamente, porque muda a nossa capacidade sensorial àquele som, então parece que ele está muito mais alto do que ele está. Por isso que tu diz assim, fala mais baixinho um pouquinho, tá conversando com o marido, diz, fala mais baixinho, e aí eles ficam bravos, mas irrita, é uma coisa que irrita. Então, e outro, que eu também já tive o prazer de ter, a gente perde a capacidade de espaço às vezes. Eu tive carteira, tirei minha carteira com menos de 20 anos, e eu já comecei a errar a porta da garagem. Tu perde noção. Ou eu digo pro meu marido, não vai passar. Eles, mas como não vai passar? Olha o espaço que tá aqui. Exatamente. Perde a capacidade, a gente vê isso no dirigir, de medir o espaço. Tu te bate com mais facilidade, porque a noção espacial pode mudar também. Gente, eu tô no climatério, descobri, olha só. Viajei para Orlando 26 dias, larguei a luz do carro ligado. Meu marido quase me matou ontem, é uma névoa mental. Por isso que eu deixei a luz do carro ligado, não lembro. Noção de espaço, você falou do carro. Arranhei o retrovisor do carro esses dias, porque eu tinha certeza que ia passar no espaço que estava ali. Nunca arranhei. Bem-vindo ao time. Gente, várias coisas. A partir dos 40 anos, qualquer uma de nós já pode estar no climatério, porque a menopausa é considerada normal, a nossa última menstruação é considerada normal, idade adequada, digamos assim, a partir dos 40. É muito cedo. Muito cedo. Mas o nosso ovário não tem essa noção de cronologia que a gente tem na frente do espelho. Tu te olha, tu te acha super bem, mas o ovário diz, querida, eu tenho 40, eu me aposento aos 40. Mesmo tendo o nosso tempo de vida está muito maior do que anos atrás. Mesmo tendo esse aumento de vida, a vida uterina não caminhou junto?
Muito pelo contrário. Infelizmente, mesmo? Carol, a idade da menopausa, assim como a idade da menarca, que é a nossa primeira menstruação, está mais cedo do que era. As meninas menstruavam lá no início do século passado em torno de 14 a 16 anos. Verdade. Hoje elas estão 9 anos, já está sendo considerado normal. 9 anos era puberdade precoce quando eu comecei na faculdade. Hoje não é mais considerada puberdade precoce, 9 anos. Ela já pode menstruar e isso é considerado normal. Quanto mais cedo nós menstruamos, mais cedo vai ser a nossa última menstruação. Existe uma conta que se faz, mas que dá para se ter uma ideia da... Então, é muito vinculado à genética, claro, a idade da mãe conta, mas a idade da nossa primeira menstruação reflete na nossa última. Se a menarca está se antecipando, a menopausa também vai ser antecipada. Não tem como, a conta é finita, nós temos um número finito de óvulos e quando acaba o estoque, acabou o estoque, o ovário vai para a praia e lá ele fica. O corpo é muito perfeito, né? O corpo é. Muito perfeito. Só que a gente tem que saber que isso acontece e se preparar para isso, não negar. O meu maior trabalho por que eu faço tanto essas lives, é assim, ó, te liga, isso vai acontecer querendo ou não. E se vai acontecer, se é inevitável, vamos nos preparar para isso, né? Como se preparar para uma enchente, para uma seca, para uma, né? A gente sabe, ou para como tá agora, vai ter um maremoto, não sei, eu acho que na Irlanda estão dizendo pega água, pega isso, pega aquilo. Mesma coisa é o climatério, ele vai chegar, está chegando perto dos 40, começa a te preparar. A alimentação, qualidade de sono, controle de nível de estresse, tudo isso faz parte e faz muita diferença. Não é só passar gelzinho de hormônio, não. Não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. E só para o céu, mas ninguém quer ir. Só para o céu, exatamente. E todas as mulheres vão necessariamente sentir sintomas do climatério? Ou pode acontecer a pessoa falar, não tive nada, não aconteceu nada, não senti nada. Ou será que existem sintomas que ela pode não ter associado? Porque eu vou dar um exemplo. Você falou do esquecimento. Eu associava, talvez agora pode não ser isso. Meu esquecimento estava sendo do Covid. Todo mundo falava, o Covid acaba com a memória. Só que você falando agora, eu falei, pode não ser isso. Então, pode ter pessoas que passaram por alguns sintomas e que não conseguiram fazer associação ou não. Vão ter pessoas que não vão ter sintoma. Ou não tem como, porque inevitavelmente vai ter a baixa do hormônio. É que esses primeiros sintomas, como tu mesmo disse, às vezes a gente pode levar para outras coisas. O Covid, esquecimento. A insônia, muito café. E assim a gente vai. Engordei, mas também estou comendo mais. A coisa se confunde, mas se começar a somar muito, insônia, esquecimento, ganhei peso, estou sem libido, né? Para aí, fechou né? o pacote. Não é tanta doença assim na volta que acontece. É uma coisa só, um processo fisiológico que te traz. Mas sim, tem diferença de como a mulher começa o seu processo de climatério até como ela passa pela menopausa. É muito comum, não é incomum, escutar mulheres dizendo, eu não tive nada, não preciso tratar, não precisei tratar. Até eu fiz uma palestra aqui em São Paulo e uma delas disse, se eu soubesse eu tinha começado a tratar. Porque assim, elas não sabem desses sintomas cerebrais, elas acreditam que menopausa é calorão, suor noturno, insônia, muitas sabem, ou baixa libido e ganhar um pouquinho de peso. Climatério se resume a isso. Sim. E não se resume a isso. Mesmo que ela tenha muito pouca coisa dos outros, existem mulheres que realmente têm, genética, o que o climatério traz ao corpo, o que a menopausa traz ao corpo, vai acontecer com todas nós. A falta desses hormônios traz um envelhecimento cardiovascular muito mais rápido, que nos aumenta o risco de ter eventos cardiovasculares, infarto, AVC, né, isquemias. A falta desses hormônios nos diminui a nossa massa óssea. Então, risco de fratura aumenta muito. Mulheres que fazem reposição e as que não fazem reposição têm diferença. Então, a mulher que não tem sintomas, infelizmente, não ter os sintomas retarda o tratamento, porque hoje a gente sabe que quanto antes a gente instaurar o tratamento nessa mulher, mais eu vou prevenir o aparecimento das doenças crônico-degenerativas, diabetes, osteoporose, sarcopenia, doença de Alzheimer, e assim a gente vai, por iniciar mais precoce o tratamento. Então, faz muita diferença ela saber que mesmo sem sintomas é importante tratar. Eu vi na rede esses dias... tem muita gente falando e sem ter uma base para isso, dizendo que quem não tem sintoma não precisa tratar. Não é verdade. Quem não tem sintoma tem coração, quem não tem sintoma tem osso, quem não tem sintoma pode ficar com diabetes, pode ter Alzheimer mais facilmente, pode
ficar com uma vida sexual terrível, porque o ressecamento íntimo impede a mulher de ter uma relação sexual. Então, quem não tem sintomas precisa pensar a respeito disso, precisa entender isso. Não é que tem que fazer o tratamento hormonal, mas tem que entender que, de alguma forma, ela vai ter que tratar para não acelerar o processo de envelhecimento dela, porque a menopausa acelera o nosso processo de envelhecimento.